Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Exatamente. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nesta videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Andrade de Figueiredo, localizado aqui em Macaé. Então, se você é um aluno CAF, você já deve ter recebido a sua lista de exercícios de revisão na quinta-feira. E agora você vai estar conferindo para saber o que você acertou e o que você errou, o que você conseguiu fazer e o que você não conseguiu fazer, e juntos estarmos fazendo essa revisão final para a prova. Peço mil escusas por não ter pegado e não ter postado a lista antes, mas eu fiquei bem congestionado, ainda estou um pouco congestionado, mas eu espero que isso não impeça de vocês me compreender bem através desse vídeo. Então, nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre os seguintes assuntos: hidrocarbonetos, reconhecimento, nomenclatura, identificação. Vamos estar falando também sobre soluções, tanto a parte da classificação das soluções quanto ao estado físico, condução de eletricidade, coeficiente de solubilidade, curvas de solubilidade e as duas principais concentrações de soluções que caem em vestibulares: grama por litro ou concentração comum e mol por litro ou molaridade. Se você não é um aluno CAF, você pode pegar e baixar o PDF dessa lista que fica aqui, certo? Na descrição, logo após a descrição do vídeo, nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá à nossa querida videoaula de correção de questões. Então, a nossa primeira questão aí, ela fala sobre condutividade elétrica de compostos e diz o seguinte: alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz eletricidade. Dos compostos abaixo, então ele dá aí seis compostos e ele quer que você indique aqueles que formam uma solução que conduz eletricidade. Bom, como é que eu sei que eu tenho um composto que forma uma solução que conduz eletricidade? Existem dois compostos que conseguem pegar e fazer isso. Existe o que nós chamamos de compostos iônicos. E também existe os covalentes ácidos. Compostos ditos como iônicos, tá? Vão ser aqueles compostos que são formados por quê? Que são formados por metal mais ametal. E os covalentes ácidos vão ser aqueles compostos que começam com hidrogênio. Ou seja, na verdade, os covalentes vão ser aqueles que são formados por ametal mais ametal ou ametal e hidrogênio, tá bom? Deixa eu só colocar certo aqui. Covalentes. Isso, perfeito. Bom, gente, então vamos lá ao que interessa, tá? É, os covalentes, ametal mais ametal ou ametal e hidrogênio. Só que os únicos que vão conduzir eletricidade são aqueles que são ácidos, que são ametal mais hidrogênio, ok? Mas o conceito covalente é ametal com ametal também. Então nós temos que ter o acesso à tabela periódica para sabermos isso. E a minha tabela periódica está aqui, ó, grandona. Então, o primeiro ali, ó, é o Na2SO4. Então, se você for perceber na tabela periódica, acompanhe aqui comigo,
O sódio, ele está aqui, nesse extremo esquerdo da tabela. E ele é um metal, certo? A divisão de metais nós sabemos que existe bem na tabela periódica, que está aqui nessa parte um pouco mais escura. A gente tem o enxofre, que também está aqui. E nós também temos o oxigênio, que também está aqui. Então, aqui, por eu ter um metal e um ametal, esse composto é iônico. Então, ele conduziria eletricidade em solução aquosa. Agora, o próximo é O2, é só oxigênio. Então, esse composto aqui, ele é covalente. A sacarose, que é o açúcar C12H22O11, ela vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio. E o hidrogênio ele está aqui representado. Apesar dele estar nesse extremo esquerdo, ele não é considerado um metal. Ele é o hidrogênio. Ele é especial. Ele não é nem metal e nem ametal. Então, se só tem um ametais e hidrogênio, quer dizer que aqui também vai ser covalente. Agora, o KNO3, a gente tem o oxigênio, que é ametal, o nitrogênio, que é ametal, e também temos o potássio, que está no extremo esquerdo da tabela periódica. E o potássio é metal. Opa! Então, se tem metal junto com a metal, independente se são dois ametais ali, esse composto aqui é o quê? Iônico. A gente novamente tem a presença do potássio aqui, ó, que está aparecendo também no 4 e oxigênio. Então, também, ó, iônico. E a gente tem o NaCl. O cloro aqui, ele é ametal. E o Na, que é o nosso querido sódio, ele é metal, como a gente viu em exemplos anteriores, né? No exemplo 1 aí. Então, aqui também vai ser o quê? Iônico. Todos os covalentes, nenhum deles são ácidos, então a gente vai perceber que os que conduzem são os iônicos, que seriam o 1, 4, o 5 e o 6. 1, 4, 5 e 6, letra B de bola. Vamos para a nossa próxima questão, questão número 2, que diz o seguinte: o cloreto de sódio NaCl em solução aquosa tem múltiplas aplicações, como, por exemplo, o soro fisiológico, que consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio a 0,92%. mV, que a gente vai ver que é uma concentração de solução, isso aí mais para frente, no terceiro bimestre. Os pontos 1, 2 e 3 no gráfico abaixo, não ao lado, representam, respectivamente, as soluções. E aí ele pergunta: a característica desta solução quanto à concentração nos pontos 1, 2 e 3. Toda vez que eu tenho uma curva de solubilidade, como essa daí, que é mais ou menos uma reta neste caso, do cloreto de sódio, se a gente tiver um ponto que estiver exatamente na curva, isso quer dizer que esse ponto indica que eu tenho uma solução saturada. Então, ponto 1 aí, eu vou ter uma solução saturada. Já o ponto 2 é um ponto que está abaixo da curva de referência do máximo que eu consigo dissolver naquela temperatura. Então, essa vai ser insaturada. E para finalizar, o ponto 3 é um ponto em que está acima da curva. Então, essa daqui eu dissolvi além do máximo e forma um corpo de fundo. Então, essa é super saturada. Muito tranquilo a letra A. Agora vamos à letra B, que diz o seguinte: a quantidade de sal, a quantidade de sal
que será possível cristalizar, ou seja, deixar ele numa forma insolúvel, resfriando a solução contendo 100 gramas com 35 gramas de NaCl de 55 para 30 graus Celsius. Então aqui eu tenho 100 gramas de água e 35 gramas de NaCl. E aí eu estava numa temperatura de 55 graus Celsius. Então vamos lá. 55 graus Celsius, se a gente for ver aqui no gráfico, é aqui. E aí eu tenho 35 gramas de NaCl nesses 100 gramas de água, porque o gráfico também me indica aqui a quantidade da água, ó, 100 gramas. Tá aqui, correto? E aí eu vou resfriar isso para 30 graus Celsius. Quando eu resfrio isso para 30 graus Celsius, eu saio de 55 e do valor de solubilidade que eu tenho em 55 e vou para 30, que é esse meu padrão de referência aqui. 30, o máximo que eu consigo dissolver é isso daqui, ó. Que é exatamente no meio, entre 30 e 40. Então, o que que acontece? O que acontece aí, se vocês forem parar para perceber, é que eu vou continuar tendo tudo dissolvido. Não vai ser possível cristalizar nada, porque antes eu já tinha uma solubilidade um pouco superior a 30, a gente pode falar que aqui era 37 gramas barra 38 gramas, que eu conseguia dissolver do NaCl, nesta temperatura de 55 graus Celsius. E quando eu resfriei isso para 30 graus Celsius, a gente percebe que nos 30 graus Celsius, o máximo que eu consigo dissolver é 35. Então, nesse resfriamento, não vai cristalizar nada. Então, não será cristalizado nenhuma massa de sal. Se fosse uma solubilidade inferior a 35, imagina que ali batesse 30, né? E se eu tivesse adicionado 35, então ele ia cristalizar o quê? 5 gramas, porque dos 35 que eu adicionei, o máximo que eu consegui dissolver nessa nova temperatura de 30 graus Celsius seria 30 gramas. Mas não é o caso. Por isso aqui não vai cristalizar nada. Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 3, que diz o seguinte: a tabela abaixo fornece valores de solubilidade de cloreto de sódio e hidróxido de sódio em água a diferentes temperaturas. As informações anteriores e os conhecimentos sobre soluções permitem concluir. Letra A. Ambos apresentam dissolução exotérmica. O que que é uma dissolução exotérmica? Uma dissolução exotérmica, a gente tem que lembrar que o aumento da temperatura diminui o coeficiente de solubilidade. E isso não é o que acontece. Se a gente for parar para pensar aqui, ó, toda vez que eu vou aumentando a temperatura de 0 para 20, aí depois 50 e 100, a solubilidade tanto do NaCl quanto do cloreto de sódio aumenta. 35, 35,7, 36, 37, 39,8. Aumentou de todos.
42, 109, 145, 347. Aumentou de todos. Não é essa a minha correta. O NaCl é bem mais sensível à variação de temperatura. Não. Ele não é sensível à variação de temperatura, porque o que a gente está percebendo? A gente está percebendo que a solubilidade dele não aumenta significativamente. São valores que aumentam um pouquinho, ó. 35,7 foi para 36, aumentou 0,3 gramas aqui. Aqui aumentou 1 grama, aqui aumentou 1,8, 2,8, né, de 37 para 39,8. Então, ele não é tão sensível quanto o de baixo, porque olha o de baixo. O de baixo, que é o NaOH, aumentou de 42 para 109, dobrou e foi mais um pouco ainda, certo? Bom, letra C. Adicionando 145 gramas de NaOH em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, obtém-se um sistema bifásico que, após aquecido a temperaturas acima de 50 graus Celsius, apresenta um sistema monofásico. Quando eu falo em sistema bifásico aqui, eu falo em um sistema que apresenta duas fases. E o que seriam essas duas fases? Eu teria uma fase sólida, insolúvel, mais uma fase aquosa, solúvel. Então, vamos lá. A temperatura em questão é 20 graus Celsius. 20 graus Celsius está aqui. Eu estou falando de hidróxido de sódio, que é esse meu padrão de referência aqui. Então, aqui eu sei que é 109 gramas que eu tenho, que eu consigo ficar dissolvido, certo? Geralmente, os coeficientes de solubilidade são dados em gramas de substância por 100 gramas de water, ok? Então, essa quantidade aí que aparece é para cada 100 gramas. Se eu adicionar 145 de NaOH em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, obtém-se o sistema bifásico. Não, porque obtém-se o sistema bifásico. Sim, por quê? Porque o máximo que eu consigo dissolver é 109. Se o máximo que eu consigo dissolver é 109, correto, senhoras e senhores? E eu estou adicionando 145, vai ter uma fase sólida aqui que vai ficar sem estar dissolvida, que vai ser exatamente aí, se eu subtrair 145 de 109, vai ser o quê? 130 e 145 de 109. Deixa eu pegar e fazer rapidinho aqui que 36. Desculpem, tá? A mente deu uma falhadinha porque tá difícil com essa congestão nasal aqui. Mas vou tentar melhorar a produtividade. 36 gramas de fase sólida não dissolvida a 20 graus Celsius. Quando eu aumento a temperatura para 40, para 50 graus Celsius, o que que acontece quando eu aumento para 50? Quando eu aumento para 50, aí eu consigo dissolver 145, que é exatamente a quantidade que eu havia adicionado no início. Então, isso está correto. No início, eu tenho um sistema bifásico com duas fases, uma sólida não dissolvida e uma aquosa. Vimos que a sólida não dissolvida é devido à subtração do 145 menos 109, que dá exatamente o meu 36 gramas de fase não dissolvida, de fase sólida, correto? E quando eu elevo a temperatura para 50, por aumentar a solubilidade, eu consigo dissolver no máximo em 145, que eu havia adicionado na temperatura inferior. Então está correta a letra C. A letra D, o NaOH é menos solúvel em água que o cloreto de sódio. Não, a gente percebe que em qualquer faixa de temperatura, o cloreto de sódio tem maior valor que o
NaOH, como a gente está percebendo aqui, tá bom? Então ele não é menos solúvel, ele é mais solúvel. Só para ratificar aqui o que que a letra D estaria incorreta, tá bom, senhoras e senhores? Então vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4, que diz o seguinte: os dados de solubilidade de um sólido em um líquido, quando representados graficamente como este abaixo, são encontrados aí. E ele pergunta o seguinte: qual a quantidade máxima de K2CR2O4 que conseguimos dissolver em 200 gramas de água a 80 graus Celsius? Então, novamente, eu venho para o gráfico, o eixo X, tomo referência à temperatura e vejo que a 80 graus Celsius, esta substância aqui, ó, o K2CrO4, apresenta esta curva aqui. Como é que eu sei que é esta? Porque tá vendo que a fórmula química da substância está mais próxima desta curva aqui, ó. E aí, a 80 graus Celsius, ó, a gente vai perceber que eu tenho um ponto aqui, que é um ponto importante, que é este aqui. E aí, este ponto, a gente percebe, ó, que eu consigo dissolver o quê? 70 gramas deste sal em 100 gramas de água nesta temperatura de 80 graus Celsius. Só que eu não tenho 100 gramas de água, eu tenho 200, correto? Sim. Então, o que eu vou fazer aqui? 70 gramas de K2CrO4 conseguem ser dissolvidos quando eu tenho 100 gramas de água. Aqui temperatura 80 graus Celsius, certo? Só que eu não tenho 100 gramas, eu tenho 200 gramas de água. Se eu tenho 200 gramas de água, aqui eu vou dissolver X gramas do K2CrO4. O que aconteceu de 100 para 200? Exatamente. Aqui eu multipliquei por 2. Então, para achar o meu x, eu tenho que multiplicar por 2, que vai ser igual a 140 gramas de K2CrO4. Aqui provavelmente eu tive um erro na digitação, peço escusas. A letra B vocês coloquem aí como sendo 140, tá bom? E aí nós achamos aí a letra B como gabarito correto. Sim? Vamos então para a nossa próxima questão aí, que é a questão de número 5, que diz o seguinte: em um rótulo de leite em pó integral, lê-se: modo de preparo. Coloque o leite pó instantâneo sobre água quente ou fria, previamente fervida. Mexa ligeiramente e complete com água até a medida desejada. Para um copo de 200 ml, 2 colheres de sopa bem cheia. As 2 colheres de sopa já medem essa massa, tá? Elas já pesam aí as 2 colheres de sopa, 30 gramas. E aí eu tenho a composição média do produto. E ele quer saber o seguinte: a porcentagem em massa nos indica a quantidade em gramas de cada componente em 100 gramas de leite em pó. Calcule a concentração comum de proteínas em um copo de 200 ml de leite preparado. Então, ele não quer de todos, ele só quer de proteínas.
Então, a primeira coisa é saber quanto desses 30 gramas, que representam as 2 colheres bem cheias, corresponde apenas à massa das proteínas. Se você vê a composição média do produto, proteínas são 30% da massa total. Então, a primeira coisa aqui é o seguinte: 30 gramas do pó, correto? Correspondem a meu 100%. Só que eu tenho 30%. E aí eu vou ter o quê? X gramas de proteína. Sim. Aqui o que que nós podemos fazer? Nós podemos pegar e multiplicar cruzado. Quem manja muito de matemática pode entender já de cara que eu vou cancelar zeros, mas eu vou fazer aqui bonitinho, ó. 100x vai ser igual a 900. Então, x vai ser igual a 900 dividido por 100. Então, aqui eu cancelei os zeros. Um, dois, três, quatro. Então, x deu igual a quanto aqui? 9 gramas de proteínas. E agora? Agora você vai ter que achar a concentração comum. E você tem que lembrar que a concentração comum é a concentração em grama por litro. E ela apresenta uma fórmula. C é igual a M sobre V. Ou você ainda pode achar qual é a quantidade em gramas do soluto que está presente aonde? Que está presente em 1 litro, né? Grama por litro, que vai estar presente em 1.000 ml de solução. Você que escolhe se você quiser usar a fórmula ou a regra de três. Essa primeira etapa da determinação da quantidade de proteínas que eu tenho nos 30 gramas não tem como pular. Então vamos primeiro pela fórmula. Se eu sei que C é igual a M sobre V, a massa do meu soluto seria os 9 gramas aí. E o volume da solução ele deu 200 ml. Só que esses 200 ml, que é o meu volume, ele não pode estar na unidade ml se eu utilizar a fórmula. Ele vai ter que estar na unidade litro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar e dividir por 1.000. Então, dividido por 1.000, aqui vai ser igual a 0,2 litros. Então, aqui eu vou botar 0,2. E aí, a minha concentração vai ser igual a 45 gramas por litro. Se você fazer a continha aí. Por regra de 3, como é que eu faria? 9 gramas de proteína estão presentes em 200 ml de solução. Aí, solução, por causa do meu espaço aqui, eu vou botar assim, ó, solução, ok? Só que eu quero saber a quantidade que está presente em 1.000 ml, porque nós sabemos que 1.000 ml é igual a 1 litro. Então, aqui, ó, na regra de 3, 1.000 ml. 1.000 ml. Então, se eu sei a quantidade proporcional que eu tenho que estar em 1.000 ml de solução, vamos ver quanto que vai ser a quantidade aqui. X gramas de proteína. O que aconteceu aqui da primeira linha para a segunda? Da primeira linha para a segunda, não sei se vocês perceberam, eu multipliquei por 5. Então, multiplicando por 5 dos dois lados, nós vamos perceber que vai dar 45 gramas por litro. Mesma coisa se eu utilizar a fórmula. E aí você que escolhe fazer uma coisa ou outra, porque 9 vezes 5, 45. Bom, agora nós vamos para a nossa questão de número 6, que é uma questão de molaridade, que diz o seguinte:
O fenol C6H5OH, conhecido como ácido fênico, é usado como desinfetante e na manufatura de plásticos, dissolvendo-se 0,752 gramas desse composto em água suficiente para 500 ml, obtém-se uma solução cuja a concentração expressa em mol por litro é, então aqui ele quer a concentração em mol por litro. Essa concentração em mol por litro, ela é chamada de molaridade. E aí a fórmula da molaridade é a massa do soluto sobre a massa molar desse soluto vezes o volume. Lembrando que também existem unidades específicas aí. A massa tem que estar em grama e o volume tem que estar em litro, ok? Bom, o que que eu tenho que fazer aí, senhoras e senhores? Aí eu vou ter que começar com uma etapa que, independente de você usar a regra de três ou a fórmula, você vai ter que pegar e vai ter que fazer, que é a massa molar. Então, aqui nós temos o meu C6, H5, OH, e aí a gente vai perceber que aqui a massa do carbono é igual a 12 vezes 6, a massa do hidrogênio é igual a 1 vezes 5, e a massa do oxigênio é igual a 16, e a massa do último hidrogênio é 1. Então, quer dizer que o meu C6H5OH será igual a 12 vezes 6, 72. 1 vezes 5, 5. O 16 eu repito e o 1 também. Maravilha, belezura. Então, quer dizer que o meu C6H5OH vai ser igual a 72 mais 5 mais 16 mais um. Então, isso daqui está dando 94 gramas por mol. Então, essa é minha massa molar. Isso é o meu MM. E agora? Agora, a gente vai ter que fazer o seguinte, senhoras e senhores. Jogando na fórmula, a gente teria assim, ó, molaridade, que é o que eu quero descobrir, a massa 0,752, a massa molar nós vimos que é igual a 94, e o volume aqui, que está em 500 ml, esse volume ele precisa passar para litro. Passando esse volume para litro, é só pegar 500 ml e dividir por 100, 1.000. Dividido por 1.000 vai dar 0,5 litros. Então você vem aqui e bota o quê? 0,5. Então quer dizer que a minha molaridade vai ser igual a 94 vezes 0,5 vai dar 47. Então aqui, ó, 0,752 dividido por 47. Então quer dizer que a minha molaridade vai ser igual a 0,752 dividido por 47, que vai dar aqui 0,016 mol por litro. E aqui fica a letra C de casa. Tranquilo? Como é que eu faria isso por regra de três? Se eu quero saber a quantidade em mol que está em um litro, porque molaridade não é isso, ó, mol por litro. Se eu achar a quantidade X mol que está em 1.000 ml, eu consigo achar a minha molaridade. Então, a primeira coisa a fazer seria o seguinte aqui, ó. 1 mol tem 94 gramas.
Só que eu quero saber a massa de 0,752. 0,752 gramas, teremos quantos mols? X mol. Então aqui eu vou multiplicar cruzado, e aí eu vou ter 94x igual a 0,752. Então quer dizer que meu x vai ser igual a 0,752 dividido por 94. Isso daqui daria 0,008 mol. Só que 0,008 mol, que corresponde a esta massa aqui, não estão aonde? Nos 1000 ml, que é o que eu desejo. Estão nos 500 ml. Então, 0,008 mol estão em 500 ml. Em 1000 ml, eu vou ter o quê? Eu vou ter X mol. Se eu acho a quantidade de mol que está presente em ml, eu acho a minha molaridade. E a gente percebe que de um para o outro, o que aconteceu? Exatamente, eu dobrei, não é isso? Então, dobrando aqui a quantidade, 0,008 vezes 2, meu x aqui vai ser igual a 0,016 mol por litro. Porque a quantidade de mol que está presente em 1000 ml é a quantidade de mol que está em 1 litro. A mesma coisa que fazer a forma. Tudo bem? Vamos então agora para a nossa questão 7, começando agora a química orgânica, que diz o seguinte: forneça as fórmulas estruturais dos seguintes compostos. Então aqui a gente tem que lembrar que eu tenho que começar pelo final quando eu dou o nome. Quando eu tenho esse oct aqui, ó, é um prefixo de 8 carbonos. Quando eu tenho esse an aqui, quer dizer que as ligações são simples. Então, uma cadeia que tem 8 carbonos com ligações simples. Então, vou construir essa cadeia. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu numero essa cadeia, né, numa ordem que fica mais conveniente para mim, a ordem de leitura, da esquerda para a direita, simplesmente porque fica melhor mentalmente para me programar. Agora eu vou colocar os radicais. Quem são os radicais? Aqui eu tenho um etil, ó. Um etil é um radical que apresenta 2 carbonos. Como é que eu sei que tem 2 carbonos? A gente tem que lembrar. Quando eu tenho um carbono, é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 carbonos é but. Então, no carbono 3 eu tenho um etil. Então, neste carbono 3 aqui, ó, eu tenho um etil. Então, vem aqui e boto o etil aqui, ó. Correto? E no carbono 2 eu tenho duas vezes um metil, por isso dimetil aí. E o metil é quando eu tenho o quê? Um carbono, ó, met e o de radical, metil. Então, no carbono 2 eu vou ter aqui, ó, dois metis. Ó. Eu posso botar ou os dois para cima assim, bonitinho, ou eu posso botar um para cima e um para baixo, tá bom? Eu não descontaria pontos se você fizesse a representação para cima e para baixo, não. Acabou. 2,2 3 etil, 2,2 de metil, octano. Agora o próximo aí já é um hept. O hept é um indicativo que eu tenho 7 carbonos na cadeia principal. E agora, quando eu tenho esse in aqui, quer dizer que eu tenho o quê? Esse in indica que eu tenho uma ligação tripla entre carbonos, tá bom? Essa ligação tripla entre carbonos, ela vai estar localizada no carbono 3, entre o 3 e o 4, porque o menor número é o que aparece na estrutura do nome, né? Então, o que eu vou fazer? 7 carbonos,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar os números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora eu vou colocar os radicais. Nós já vimos no anterior que metil é quando eu tenho um carbono apenas. Não é isso? Só que eu tenho um carbono, um metil no carbono 2, que é a cadeia principal aí de vermelho, e outro no 5. Então, vou dar uma apagadinha aqui, só para eu ter aqui o 5. E eu vou botar esse 5 para cima, só a fins de estética, tá, gente? Então, 2,5 de metil hept. Agora, entre o carbono 3 e o 4, eu tenho uma ligação tripla. Então, aqui eu tenho a ligação tripla aqui. Deixa eu voltar aqui que deu um bug. Eu vou apagar esse 4 daqui, ó. E vou fazer uma tripla, ó. Ó que bonitinho, ó. Beleza. E aqui eu boto 4. Então, 2,5 dimetil hept 3-in. Essa seria a estrutura que a gente deveria desenhar. Então, vamos agora para a questão de número 8, que diz o seguinte: analise as fórmulas estruturais em bastão dos hidrocarbonetos a seguir. Classifica os hidrocarbonetos em alcano, alceno, alcino, cicloalcano e aromático. Bom, aí a gente tem que olhar se a cadeia é fechada ou não, se tem dupla ou tripla, se tem anel aromático, tá bom? Então o A aí a gente percebe que existe a ligação dupla aqui, ó. E o fato de ter essa ligação dupla faz com que esse cara aí, o composto A, seja um alceno, ok? O B já é um composto que só tem ligações simples entre os carbonos. Então, o composto B é um alcano. O C já vai ser um composto de cadeia fechada. Tá vendo que eu formo um hexágono aqui, ó? Toda vez que eu formo uma figura geométrica, uma cadeia fechada, é um composto cíclico. Então, por isso começa com um ciclo aqui. Só que é uma cadeia fechada, é só ligações simples. Como o B era alcano, só ligações simples, o C também é ano, né? Só que é ciclo alcano. Vai ser um composto de cadeia fechada, só com ligações simples. Agora, o D é toda vez que eu tenho um composto de cadeia fechada que apresenta essa bolinha aqui no meio, ó, isso daqui é o anel aromático. Esse composto D, ele poderia também aparecer aqui de outra maneira, ó. Ele poderia aparecer assim, ó. Cadeia fechada, com 6 carbonos e 3 ligações duplas, o quê? Alternadas, ó. Também pode ser assim, porque essas duplas estão em constante movimento, daí essa bolinha. Então aqui poderia ser desse jeito ou desse jeito, correto? Então teria duas formas desse D aparecer, e aí eu teria que colocar tanto para uma quanto para outra aromático. E o último aí, que é o E, apresenta o quê, senhoras e senhores? Apresenta uma ligação tripla aqui, ó, entre carbonos. Então, esse cara aqui é um alcino, ok? Bom, nomes. Como o primeiro ali é um alceno, você vai ter que numerar de modo que a dupla fique no menor número possível. Então, você vai ter que pegar e numerar da esquerda, da direita para a esquerda, porque a dupla está mais próxima dessa extremidade aqui, da direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nome do composto A vai ser X.
2, eno. Já o composto B é um composto que eu tenho uma ramificação. Então, eu preciso identificar a cadeia principal, que nós já vimos no teste, que é a maior sequência possível de átomos de carbono. E agora eu preciso numerar de modo que esse cara que ficou fora da principal, que é o meu metil, porque só tem um carbono aqui, ó, ele fique no menor número possível. Neste caso, se eu começo tanto da esquerda quanto da direita, ele vai ficar no carbono 3, ó. Um, dois, três. E aqui, um, dois, três. Então, realmente tanto faz. Eu vou começar a numerar da ordem, né? Que a gente lê. Um, dois, três, quatro, cinco. E o nome desse ficaria 3 metil. Cinco carbonos, pente, ligações simples, an, hidrocarboneto, O. 3-metilpentano. O C vai ser um composto aí onde eu tenho novamente um radical. A cadeia principal já está assinalada de vermelho, porque toda vez que eu tenho um composto de cadeia fechada, a parte fechada é a principal. Novamente eu tenho um radical metil. Não há necessidade, como na anterior, de colocar número nesse, porque só tá com um radical. Se eu tivesse uma cadeia fechada com mais de um radical, ou com uma dupla ali, aí eu precisaria colocar a posição do metil. Mas nesse caso, eu não vou precisar, porque só tem um radical e é uma fechada sem dupla. E aí o nome desse, então, ficaria metil ciclo, porque a cadeia é fechada. Quando eu tenho seis carbonos, como é esse caso aí, X, ligações simples an, hidrocarboneto O. Metil ciclohexano. O D é um aromático. E toda vez que eu tenho aromático, eu utilizo a palavra benzeno, ok? Então, como não tem nada, só tem o aromático aí, você vai botar benzeno. Se tivesse algum radical, metilbenzeno, etilbenzeno e etc. Agora, aqui, novamente, como na letra B, eu tenho um radical, então tem que identificar aqui a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos que contém os carbonos da ligação tripla, neste caso aqui. Novamente, eu tenho o mesmo radical que na B, isso daqui é um metil. Agora sim, faz sentido eu começar a numerar da direita, porque a tripla e a dupla têm prioridade em ficar no menor número. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Então, quer dizer que o meu é aí, ele vai ser o seguinte: vai ser 3 metil ente um ino. Ou, se você quiser não indicar a posição, no caso, quando a dupla e a tripla estão no carbono 1, você poderia botar pentino direto, ok? Lembrando que as numerações de uma cadeia, elas seguem uma prioridade, que é importante assinalar. Primeiro, eu vou contemplar que as insaturações, que são as duplas e triplas, fiquem nos menores números possíveis. Segundo, eu vou fazer com que os radicais fiquem nos menores números possíveis. Radicais ou ramificações, que é o mesmo nome para a mesma coisa. Vamos para a questão de número 9, que diz o seguinte: penúltima.
Os hidrocarbonetos correspondentes às frações pesadas do petróleo, moléculas maiores, podem ser quebrados em frações mais leves, moléculas menores, pelo processo de craqueamento, conforme representação abaixo. Classifique os hidrocarbonetos A, B e C em alcano, alceno e alcino. Aí você tem que lembrar da fórmula geral de um alcano, um alceno, um alcino, tá? Quando eu tenho um alcano, que é um composto que nós vimos que só faz ligações simples entre carbonos, tá? A gente vai perceber que a fórmula geral dele é CnH2n mais 2, ou seja, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos mais 2. Quando eu tenho um alceno, que é quando eu tenho um composto que faz uma ligação dupla, a gente vai perceber que vai ser CnH2n apenas, sem esse mais 2. E aí eu tenho uma dupla ligação acontecendo entre carbonos, por isso há uma perda de dois hidrogênios comparado com o alcano. E quando eu tenho um alcino, eu já tenho o quê? Carbonos fazendo uma ligação tripla. E aí, aqui vai ser CnH2n menos 2. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, o C8H18, a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos, o dobro de 8, 6 mais 2. Então, esse primeiro aí seria um alcano. Agora, o B, a quantidade de hidrogênios é apenas o dobro da de carbonos, não é somado com 2. Então, o B seria um alceno. E finalizar o C. O que que eu tenho no C? A quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos, então o dobro de 2, 4, menos 2, 2. Então quer dizer que o C seria um alcino. Muito tranquila, só saber as fórmulas gerais para você correlacioná-las com uma fórmula molecular. Vamos para a 10 e última, que diz o seguinte: o petróleo é a base principal para a produção de energia e fonte de matérias-primas inúmeras para diferentes tipos de indústrias em nossa sociedade. É uma mistura constituída majoritariamente de hidrocarbonetos e impurezas presentes nos poços dos quais são extraídos. Estes hidrocarbonetos, após separados do petróleo, podem ser utilizados em diferentes tipos de motores para a geração de energia, devido a uma característica comum desses compostos, a combustão. Analise as estruturas dos compostos 1 e 2 encontrados numa análise petrolífera. E ele fala o seguinte aí, a respeito dos compostos 1, 2 e 3, é correto afirmar que o nome do composto 1 é pente-3-eno. Olha só, gente, começa a numerada aqui como nós vimos anteriormente. 3, 4, 5. Apesar da dupla estar entre o 2 e o 3, o menor número é o que aparece no nome. Então, isso daqui só está errado por causa desse 3 aqui. Aqui vai ser o quê? Pente 2-eno, ok? O nome do composto 2 é hexano. Vamos ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 carbonos, né? Nós sabemos que cada pico e cada vala aqui é um carbono, ó. Tomem cuidado que as aparências enganam, contem. Então, esse daqui, ó, é o heptano. E ele disse hexano, tá errado. O nome do composto 3 é ciclohexeno. Correto, né? O fato de ter uma dupla aqui, ó, faz com que eu tenha o "en" no nome. E a gente percebe, obviamente, que isso daqui é um hexágono, não é isso? Então, se isso aqui é um hexágono, aqui vai ser o quê? Ciclohexeno. Então, tá correto a letra C, tá?
O composto 1 apresenta três carbonos primários, assombrando a gente essa matéria do primeiro Beamer, mas é tranquilo, olha só. O primário vão ser os carbonos da ponta, que são aqueles carbonos que só estão ligados a apenas um outro átomo de carbono, ok? Então não tem três. Eu tenho dois primários aí, e todos os demais, ó, o carbono 3, o carbono 4 e o 2, ó, vão ser carbonos secundários, ligados a dois outros carbonos. A cadeia carbônica do composto 2 é insaturada. Para ela ser insaturada aqui, era necessário que haja a presença de ligação dupla entre carbonos. O composto 2 só tem ligações simples, então essa cadeia aqui ela é saturada. Bom, gente, essa foi a nossa videoaula de revisão para os alunos da segunda série do Colégio Andrade de Figueiredo, tá? Espero que vocês tenham gostado desta videoaula, aprendido com ela tanto quanto eu, sempre aprendo fazendo-as para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um like, curtam, compartilhem esse vídeo com outros alunos que possam estar tendo dúvidas nesse tipo de conteúdo. E é isso aí. Bons estudos, boa prova. Se Deus quiser, vocês vão arrebentar. Tchau, tchau, segunda série. Valeu!